dia que Jó nasceu foi tirado do calendário. Dia 30 de fevereiro. De 4 em 4 anos temos o ano bissexto e fevereiro tem 29 dias, mas 30 dias não tem. Pois para acertar o calendário gregoriano, a qual nos rege, foi tirado este dia para acerto. Temos que saber que o livro de Jó foi escrito antes até mesmo dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, pois Moisés o escreveu quando estava entre os midianitas. Diz assim, em Jó: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e a mais densa escuridão, coloque uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Para que houvesse o cumprimento do desejo de Jó, olha o que Deus fez. Josué 10, 13. E o sol se deteve, a lua parou. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele. Você acreditaria se alguém dissesse que a Terra ficou parada em seu movimento de rotação por quase 12 horas? Parece inacreditável, não é mesmo? Um fenômeno destes colocaria todo o sistema solar em caos, pois com a suspensão da rotação terrestre, todo o equilíbrio gravitacional dos demais planetas seria afetado. Pois bem, por mais incrível que possa parecer, este fenômeno astronômico sem precedentes já ocorreu. De acordo com o que se diz o texto bíblico, não foi só o Sol que parou, mas sim todo o universo. A explicação está na crença antiga de que a Terra era o centro do sistema solar, ou seja, geocentrismo. Por isso o texto menciona a parada do Sol e da Lua. Após o surgimento do heliocentrismo, o Sol como centro do sistema planetário, estudiosos concluíram que este evento não poderia ter ocorrido e que tal registro bíblico seria uma lenda. Milhares de anos se passaram até que o cientista pudesse desvendar mais este mistério. Na década de 60, quando os Estados Unidos pretendiam colocar um homem em órbita terrestre, o assunto veio novamente à tona. Céticos como sempre, os cientistas já haviam esquecido o relato de Josué e essa história absurda de um Deus que faz a Terra parar. Mas a fim de que nada pudesse falhar na corrida espacial, astrônomos precisavam calcular todo o movimento planetário, órbitas da Terra, Lua e assim por diante. Um erro nestes cálculos e os astronautas ficariam perdidos no espaço por toda a eternidade. E foi justamente durante a realização destas pesquisas que o assunto voltou a ser discutido. Os mais avançados computadores de então, baseado lá no centro da NASA, iniciaram o trabalho árduo de recalcular as órbitas planetárias. Entretanto, algo que nenhum cientista esperava aconteceu. Em todos os cálculos realizados,
havia um erro de aproximadamente 12 horas e 20 minutos. Ou seja, este tempo estava faltando no cronograma universal. Analistas de sistemas foram consultados, programas de informática revisados, cálculos revistos, porém o problema persistia. Uma equipe da IBM foi chamada para descobrir possíveis defeitos no computador, mas nada foi detectado. A preocupação com a ida de Yuri Gagarin ao espaço aumentou ainda mais a pressão do governo norte-americano sobre os cientistas espaciais, custasse o que custasse. Mas a falha precisava ser descoberta. Para piorar a situação, Kennedy não queria mais um homem simplesmente no espaço, mas sim na Lua. Um dos astrônomos da equipe, Harold Hill, ele relata o fato em seu livro How to Live Like a King's Kid. Lembrou-se de que na sua infância havia ouvido contar uma história desta na escola bíblica de uma igreja que frequentava com a sua avó. O fato foi levado aos demais cientistas, que a princípio acharam um absurdo. Porém, qual melhor explicação sobre o assunto do que o relato do Velho Testamento? O problema estava quase solucionado, mas ainda faltava 40 minutos. Um segundo problema surgia, relatado. Cientistas da Universidade de Estocolmo descobriram que a inclinação da Terra sofreu uma mudança brusca no dia 3 de maio de 1371 a.C. Mesmo recusando-se a aceitar a explicação bíblica, não houve outra solução a não ser continuar as pesquisas sobre os relatos históricos que pudessem comprovar a ausência deste tempo na história do universo. Em Isaías 38, versículo 8, encontram-se escrito: Eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra do relógio de Acás. Nos tempos antigos eram usados relógios solares, que depois mostravam as horas pela projeção da sombra sobre uma haste. Esses relógios possuíam um semicírculo de 180 graus, destinado às 12 horas de exposição ao sol. Cada hora era equivalente a 15 graus. Assim, 10 graus seriam o mesmo que 40 minutos. Justamente o tempo que faltava ao fenômeno assistido por Josué. Por completar as 12 horas que milhares de anos depois, os computadores da NASA descobriram estarem faltando. Havia vários relatos sobre este fenômeno. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué 10, verso 13. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Abacuque 3, versículo 11. O que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas. Jó 9, verso 7. Profecia e reconhecimento do poder de Deus, pois a época de Jó é anterior à de Josué. O grande problema é que o dia de Josué derruba a teoria do heliocentrismo e reforça o geocentrismo. Biblicamente, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,
16 e 17. Um longo dia. Para Josué significou que em outras partes do mundo existiram longas tardes, longas noites, longos crepúsculos. Os hieroglifos do Egito registram um dia de confusão no movimento dos astros. Os registros chineses dão conta que no tempo do sétimo imperador, o sol parou no horizonte ao entardecer e não quis permitir a chegada da noite. Na América do Norte, tribos possuem relatos que confirmam tanto o dia de Josué como o milagre de Ezequias. Os anais dos índios mexicanos registram uma longa noite. No Peru, Montesinos acusaram de ser o culpado pela grande noite em virtude dos seus pecados. Deus Criador, pelo seu poder, em uma única e exclusiva oportunidade, fez com que todo o universo parasse por 11 horas e 40 minutos e depois, para um reequilíbrio, girasse em sentido oposto durante 40 pequenos minutos. Tudo isto para mostrar que acima das leis físicas que regem o universo, existe um ser que criou e coordena estas leis. Milagres como estes são difíceis de ser aceitos, mas até o mais cético do cientista teve que acatar a veracidade dos fatos. Segundo o que nos diz o texto bíblico, outro dia como este nunca existiu antes e nem haverá depois. Foi um fenômeno único. Entretanto, Deus continua o mesmo, não mudou. Continua fazendo com que coisas impossíveis aos homens continuem acontecendo. Afinal, Ele é o Senhor das causas impossíveis.